Você sabia que o seu desempenho em concursos públicos está diretamente ligado ao número de questões que você resolve? No site Questão, você pode praticar escolhendo a banca, a disciplina e os estilos das questões para seu concurso, além de responder a inúmeros simulados. Acesse, crie sua conta gratuitamente e venha fazer parte dos aprovados praticando aqui. www.questão.com.br. Mas atenção, eu vou soletrar o Questão para você. QSTAO. Olá pessoal, eu sou o Luiz e vamos conversar um pouquinho com a professora Giancarla, aqui do Alfacom, sobre redação oficial, esclarecer umas dúvidas e dar umas dicas para você se dar bem aí na sua prova do INSS. Bom dia, professora Giancarla, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Vamos conversar um pouquinho sobre redação oficial. O que você tem para dizer? Bom, redação oficial veio no edital do INSS, por exemplo, e é um conteúdo dentro da língua portuguesa, cobrado já em vários concursos. E o interessante é que quando foi lançado o edital do INSS, muitos se assustaram. Nossa, vai cair redação, tem que fazer uma redação oficial. Não. As questões são questões objetivas e todas elas as questões vão cobrar alguma coisa que está no manual de redação da Presidência da República. Então o pessoal não precisa se assustar, não vai ter que fazer uma redação mesmo, escrever uma redação. Não precisa. Somente perguntas direcionadas à redação oficial. Isso, e toda a parte que fundamenta as perguntas, todas elas estão nesse manual. Inclusive o edital trouxe no próprio edital que as questões de redação oficial vão estar vinculadas no manual de redação da Presidência da República. E esse manual é fácil de ser baixado da internet, só que ele é muito extenso. E a banca, que é a SESP, por exemplo, ela tem algumas tendências, alguns tipos de questões que são bem comuns, sabe? Nas questões. Então, é legal você ter esse conhecimento. O que ela mais cobra, o que ela mais pede, o que é mais comum que apareça numa prova. Professora, temos aqui umas perguntas que alguns alunos enviaram. E a primeira delas é: o que é redação oficial? Bom, redação oficial, então, consiste na redação de comunicações oficiais. Aí, a redação oficial sempre é emitida pelo serviço público, tá? Nunca é um particular que emite. O que pode acontecer? O serviço público emite, aí o destinatário pode ser o próprio serviço público ou também um particular. E uma coisa importante é que todas as orientações para que se escreva uma comunicação oficial estão nesse manual, que é o Manual de Redação da Presidência da República. Quais os princípios da redação oficial? Isso, aqui nós temos as características que são basilares para a redação oficial. A banca SESP costuma muito trazer isso ou inventar princípios. O que o aluno tem que ter em mente? Os princípios básicos nós temos impessoalidade, o uso da linguagem formal, então é uma linguagem padrão, não existe uma linguagem específica para o manual, usa-se a norma padrão, mas na língua portuguesa. Temos a clareza, a concisão, a formalidade e a uniformidade. Então, esses são os princípios. Às vezes a banca inventa um princípio, coloca algo que realmente não existe. Somente como princípios e características, eu tenho apenas essas 6 características. Então, qualquer outra coisa que a banca invente, não existe. Somente são essas 6. E é em relação a essa que o aluno tem que estar atento. As 6 características principais, que são os princípios que regem todo tipo de documento oficial. Qual o vocativo correto a ser utilizado nas comunicações? Isso, então nós temos o seguinte: o vocativo tem uma relação direta ao cargo e nós temos aí alguns pronomes de tratamento que são usados. O que acontece? Quando nós temos os cargos relacionados aos 3 poderes, nós temos o poder legislativo, executivo e judiciário. Então, eu uso o pronome de tratamento Vossa Excelência. Para os vocativos, há uma divisão. Os chefes dos 3 poderes, aí eu uso Excelentíssimo Senhor, e os demais cargos, apenas senhor seguido do cargo. Então, todos os cargos vinculados aos 3 poderes, o pronome de tratamento é Vossa Excelência. O que muda é o vocativo. Então, aos 3 chefes de poder, dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, usa Excelentíssimo Senhor. E as demais autoridades, a gente usa, então, senhor seguido do cargo. Nada de chamar de você ou apenas pelo nome, correto? Não tem você, não tem que... Uma coisa bem legal do manual que ele coloca isso,
quando a gente fala em relação à impessoalidade, é que você não pode nada de puxar saco. Por exemplo, se a banca coloca para você uma questão e você percebe que a questão tendencia a um pouquinho de puxa-saco, a um elogio, tá errado. Não pode. A redação oficial tem que ser um texto em que há ausência de impressões individuais e pessoais. Então, qualquer puxa-saco, chamou de doutor, ilustríssimo. O manual até fala que doutor só se usa quando é alguém que tem título acadêmico. Ilustríssimo não é para se usar porque é puxa-saco. Digníssimo também é outra orientação que não se pode usar. Então, apenas eu uso os vocativos que estão previstos no manual. Isso, ilustríssimo, digníssimo, puxa o saco, tá errado. Essa é a lógica do manual. Qualquer coisa que você puxa o saco, tá errado. Se ater ao básico e só o que estiver no manual, perfeito? Isso mesmo. Essa é a orientação. Por isso que tem que ter esse cuidado, que é, na verdade, as questões que envolvem o manual é como se fosse uma letra de lei mesmo. Então, você tem, por exemplo, você tem algumas questões e as questões não é para você interpretar a questão, o que está previsto no manual e ponto final. Não é para compreender, para fazer inferência, é praticamente uma letra de lei. Então, o que está na lei é o que tem que ser visto como correto. E como que a gente vai fazer o fecho dessa comunicação? Aí nós temos 2 tipos de fecho apenas, tá? Se qualquer outro, a banca colocou cordialmente, tá errado. Eu tenho apenas 2 fechos. O que a gente tem que saber em relação a eles? Os 2 fechos são respeitosamente e atenciosamente. A ideia é assim: quando você tem uma autoridade de uma hierarquia superior, aí você usa respeitosamente. Pense assim, todo mundo, uma pessoa que é um cargo acima de você ou é mais velho, você deve respeito à pessoa, então você usa respeitosamente. Quando são cargos que a hierarquia é a mesma ou alguém de hierarquia inferior, aí eu uso atenciosamente, somente esses 2. O que eu tenho que ter um pouco de cuidado em relação a isso? O que o manual ele prevê é que, por exemplo, existem autoridades que são estrangeiras. Para essas estrangeiras, aí não existe uma previsão nesse manual. Existe outro manual, que é o manual que tem das relações exteriores, mas para a prova em si, para questões de redação oficial, você só precisa saber que existem 2 fechos, respeitosamente e atenciosamente. E só. Qualquer outro que a banca invente tá errado. Então tá, só vamos ficar no respeitosamente e no atenciosamente, beleza? Isso mesmo. E como é que eu faço a identificação do signatário? Qual seria a forma correta? Aí você tem que ter um cuidado. Nós temos, por padrão geral, sempre você tem que conter o nome e o cargo do signatário. Pronto, tá? O meu cuidado é que essa regra não vale para os documentos assinados pelo presidente da República. Então, o manual deixa muito claro assim: excluídas as correspondências assinadas pelo presidente da República, deve conter, então, o nome e o cargo do signatário. E ponto. Então, a exceção aqui são os documentos em que o presidente da República assina, porque aí ele tem um expediente especial que é somente do presidente. Então, é somente ele quem faz a escrita desse tipo de documento. Giancarla, e o que é esse padrão ofício? Padrão ofício é assim: existe nas características da ação oficial, existe uma formalidade, uma uniformidade em relação aos expedientes. E uma delas é o padrão ofício. Então, o padrão ofício são orientações, por exemplo, numa diagramação, como devem ser os documentos, como eles devem ser dispostos. E o padrão ofício é isso. O padrão ofício determina, por exemplo, o que deve ter no documento. Deve ter tipo de expediente, local e data, fecho, tem que ter vocativo, não tem, como é que é o texto. Então, essa é a lógica. Então, o padrão ofício é uma formatação específica, uma padronização dos expedientes. O que a gente tem que cuidar em relação a isso? Existem 3 expedientes que são específicos do padrão ofício. Aí eu vou ter o memorando, o aviso e o ofício. Lembre-se bem desses 3 que a banca mistura. É apenas padrão ofício, memorando, aviso e ofício. O que acontece também, existe um expediente chamado exposição de motivos. A exposição de motivos, ela também segue o padrão ofício quando ela tem a finalidade apenas de informar. Então,
quando a gente vai pensar em padrão ofício, pensar em 3 expedientes básicos: memorando, aviso e ofício. Mas se a banca falar, por exemplo, que a exposição de motivos também segue o padrão ofício, está certo. Porque quando a exposição de motivos tem a finalidade de informar, ela segue também o padrão ofício. Mesmo que não esteja dentro do padrão ofício, mas ela segue a mesma formatação, a mesma padronização que tem no padrão ofício. Mas os mais citados e cobrados são esses 3, né? O aviso, o ofício e o memorando. Isso mesmo, os 3 é que estão ali. Na realidade, nós temos os expedientes que vão ser cobrados, que são cobrados em provas, vai ser o padrão ofício, que eu tenho memorando, aviso e ofício. Aí nós temos outros 2 que são importantes, que é a exposição de motivos e a mensagem. Aí, como mensagem começa com M, aí a banca faz o quê? Os expedientes do padrão ofício são mensagem, aviso e ofício. Você acha que é com M? Pronto, tá valendo. E não é. Tá ali a pegadinha, né? Aí a pegadinha. A banca gosta muito de fazer isso. Então tem que ficar esperto. Memorando, aviso e ofício, padrão ofício. Mensagem não tem nada a ver com o padrão ofício. E a exposição de motivos segue o padrão ofício quando ela tem a finalidade de informar. E qual a diferença entre esse aviso e ofício? Bom, aí nós temos então, claro, nós temos os 3 expedientes que são do padrão ofício. Então, eles têm a mesma formação, mas eles têm uma diferença entre eles. Então, o aviso e o ofício, a diferença básica é o seguinte: o aviso, ele é especificamente entre ministros de Estado. Então, o aviso não é qualquer um que vai lá e faz. Sempre é apenas entre ministros, então somente entre eles. Um encaminha para o outro. E o ofício, ele já é mais genérico. Então, pode ser para qualquer autoridade, qualquer um pode usar o ofício. E o ofício, uma particularidade dele, é que ele pode ser também usado para particulares. Então, especificamente, temos todos os expedientes. Temos lá o memorando, aviso, ofício, exposição de motivos e mensagem. Desses 5, apenas o ofício ele pode ser encaminhado a um particular. E o aviso é somente entre ministros de Estado. Aí vai uma dica bem legal. Como o ministro de Estado ele tem a mesma hierarquia, então se eu pensar no fecho desse aviso, eu não vou usar os 2, eu só tenho apenas o atenciosamente. Por quê? O fecho atenciosamente eu uso quando é a mesma hierarquia. Como o aviso só é entre ministros de Estado, então o fecho usado é apenas atenciosamente. Então é uma forma de você ir matando o conteúdo e relacionando um ao outro. Fica bem legal. E quais as semelhanças que esses 2 têm em comum? Bom, em relação a eles a ideia é que tanto um quanto o outro têm a finalidade apenas de tratar assuntos oficiais que são de órgãos da administração pública. Então, independente deles terem uma finalidade diferente, mas a semelhança é que tanto o aviso quanto o ofício, sempre a intenção é tratar de assuntos relacionados ao serviço público. E ponto. Então, a ideia sempre é essa. Eles são muito parecidos porque eles têm uma formatação semelhante e eles também têm a mesma finalidade em relação aos assuntos. Sempre tem que ser assuntos especificamente do serviço público. E o que vai diferenciar é essa ideia básica. O aviso entre ministros de Estado e o ofício é entre o serviço público e também para particulares. E o que é o memorando? O memorando também entra nessa perspectiva do padrão ofício. A diferença é que o memorando ele é algo extremamente interno. Então, por exemplo, o aviso e o ofício ele vai ser feito entre órgãos diferentes. E o memorando é dentro do mesmo órgão. Então, é um texto que ele é interno, então ele fica apenas dentro do mesmo órgão e ele é a característica principal do memorando, ele é muito ágil. A ideia é ser célere, ou seja, ser muito dinâmico. Por isso que o memorando, ele é um documento, é como se fosse uma circular, tá? Se você pensar assim em redação de forma correspondência oficial, você vai pensar assim, é uma circular. Só que daí o nome é memorando, porque ele é só dentro do mesmo órgão. E a ideia é ter essa agilidade. Uma coisa legal do memorando, pra gente entender bem certinho, já falando do padrão ofício, no padrão ofício não existe na diagramação o vocativo. Então não tem isso, não existe na formatação. Tanto que é interessante você cuidar o seguinte, o memorando ele não tem vocativo. Então não existe vocativo porque o padrão ofício não tem vocativo. Agora, o aviso e o ofício, aí até no manual está escrito isso. Ele coloca assim no final.
com acréscimo de vocativo, ou seja, memorando não tem vocativo porque não está no padrão ofício. E o aviso e o ofício tem que haver acréscimo de vocativo, tem que colocar, porque não está previsto na diagramação do padrão ofício. Então, para eu diferenciar assim, a banca, ela às vezes faz umas questões que ela deixa confusa. Por exemplo, uma vez a banca colocou assim, que no memorando dispensa-se o vocativo. Tá errado, porque não tem como eu dispensar o que não existe. Se não tem previsto o uso do vocativo no memorando, como é que eu vou dispensar uma coisa que não existe? Então, a questão era uma pegadinha mesmo, a banca joga com as palavras. Então, tem que cuidar. Memorando, ele é uma comunicação interna, é muito rápida, dinâmica e célere. E, característica importante, não tem vocativo. E o aviso e o ofício tem acréscimo de vocativo. E você falou pra gente que a exposição de motivos é para informar, mas é só isso ou tem mais coisa? Tem mais coisa. Então, o que eu tenho que saber da exposição de motivos? A exposição de motivos é um expediente que ele é destinado, ou seja, dirigido ao presidente da República ou ao vice-presidente. Então, ele tem 3 finalidades básicas. Ele vai informar, que é o que eu já comentei, que quando ele informa, ele segue o padrão ofício, segue a formatação do padrão ofício. Ele também tem como funções propor ou submeter, ou seja, vai propor alguma medida ou vai submeter à apreciação, à consideração de algum tipo de projeto. Então, o que eu tenho que fazer a diferença? A exposição de motivos tem 3 finalidades. Lembre-se, tem que lembrar muito bem dos verbos: informar, propor e submeter. Quando é para informar, segue o padrão ofício. Quando é para propor ou submeter, aí eu tenho que cuidar que existe uma orientação com relação à forma do texto. O texto ele é diferente do padrão ofício e há um anexo. Então, quando a exposição de motivos ela tem finalidade de propor ou submeter, existe um anexo, que é um formulário próprio previsto no manual. Então, tem que ser feito esse anexo. Por isso que ele não é 100% padrão ofício. Porque eu tenho, na finalidade, propor e submeter, aí eu tenho simplesmente uma formatação um pouquinho diferente do padrão ofício, até porque também tem um formulário anexo que deve estar sempre junto à exposição de motivos. Então, essa é a diferença básica que eu tenho que ter em relação à exposição de motivos, pensando no padrão ofício. Tem uma coisa que não é mais tão comum, assim, mas deve cair nessa prova, sobre fax. Muitos falam assim, nossa, fax, alguém usa fax ainda, né? Mas será que usa fax? Como assim? Usa sim. A gente tem que cuidar o seguinte: tudo bem, você está lá no seu mundo bonitinho, você só usa a internet, beleza. Olha só, eu já usei fax, né? Meu Deus, nossa, você é velha assim. Não, é tão velho não, que o fax não é tão velho não. Mas o fax ainda é usado, porque nem todos os lugares do Brasil você vai ter acesso à internet rapidinho, você consegue falar com alguém que tem o WhatsApp para falar rapidinho, nem sempre você consegue essa comunicação rápida. Existem lugares em que você realmente não tem um acesso rápido. Aí vamos supor que deve ser emitido um documento de uma forma rápida. Não tem como mandar e-mail, não tem. O correio vai demorar 2 dias, então o que você faz? Fax. E sim, o que acontece com o fax? O que é o fax? Você vai pegar, fazer o documento, sei lá, tem um aviso escrito, tá prontinho, impresso. Passa o fax. A orientação que tem que guardar em relação ao manual é, quando é enviado um fax, aí tem o arquivamento. Daí o arquivamento é feito da cópia. Porque se arquivar o fax, é igual tirar um extrato de banco. Depois de um tempo ele vai sumindo. Então, para que não haja esse problema de sumir, aí você tem o fax, vai ser arquivada a cópia do fax, para que você não tenha o problema de o fax sumir com o tempo e não aparecer mais nada. Mas usa sim. Existe essa previsão sim no manual. Tem muita gente aí que queria ter arquivado o fax, né? É isso mesmo, isso mesmo. Legal. A intenção é o seguinte, aqui eu disse algumas dicas básicas, mas para o aluno se preparar, falar, nossa, eu faço o quê? Eu leio o manual inteiro? Tem mais de 200 páginas? Não. O legal é fazer o seguinte, ler o início dele, mais ou menos as 30 páginas iniciais, 35 páginas iniciais, e lá estão descritas todas as características, então isso tem que saber quais são as características do manual de redação, tem que saber a formatação e a diagramação, que também estão nessas páginas, e saber quais são os expedientes. Então, são 3 conhecimentos básicos. Características, qual é a formatação
e quais são os expedientes que estão previstos no manual. E pronto. É aí que a banca geralmente gira e faz as questões. Uma dica legal no próprio manual existem reproduções de modelos de aviso, modelos de ofício. Isso é legal você enxergar. Porque quando você vê, então isso aqui é uma data, isso aqui é um vocativo, isso aqui é uma assinatura. Então vale a pena no manual verificar as primeiras páginas e olhar os exemplos, que com os exemplos, né, às vezes você ajuda muito olhando mesmo, o visual também ajuda bastante. Daí na hora da prova, eu sei que eu vi isso em algum lugar, eu vi lá no manual. Então também ajuda a fixar um pouco mais o conteúdo, mas é bem legal. É um conteúdo, não é conteúdo difícil, não é bem tranquilo, é letra de lei. Se a banca pedir algo que não está no manual, fica errada a questão, a gente anula. Então é legal ficar atento apenas ao que está no manual e saber que a banca só pode cobrar o que está lá, porque é como se fosse uma letra de lei mesmo. Legal. Essas dicas eu vi também nos simulados do Alfa. Isso, porque acontece. Às vezes a banca coloca na prova assim, ela reproduz um pedacinho do expediente e fala para você assim, esse texto está correto e pode compor um texto oficial. Aí você tem que olhar, realmente pode ser. Então também uma forma de a banca cobrar uma questão de prova. Ela reproduz um pedaço, não o expediente inteiro, né? Porque ele vai usar uma página grande, mas ele reproduz um pedacinho, reproduz só a parte inicial, ou o cabeçalho, ou a assinatura, ou o texto, e pede para que você avalie se ele está de acordo para compor um texto oficial. Então, visualizar o documento fica muito bom, porque daí você, na hora que você visualiza, realmente é assim mesmo. Então, é uma forma de você também se preparar, olhando como a banca traz. A banca não, o manual, né? Como o manual traz a orientação. E isso é legal, porque daí você visualiza e percebe, isso aqui é um vocativo, olha só como é que tem que ser os parágrafos, como é que tem que ser o alinhamento, à direita, à esquerda. Então, ajuda bastante e é um assunto, um diferencial, porque a banca pode sim trazer uma reprodução de um texto oficial e fazer questões a partir dele, sem problema nenhum. Giancarla, obrigado pela sua participação e deixa uma mensagem pro pessoal. Legal. Eu agradeço, então, porque é legal a gente participar. É uma forma de você pegar um conteúdo rapidinho. E minha dica é o seguinte, a preparação deve ser constante. Então, eu nunca desejo sorte aos alunos, porque sorte é para quem não estuda. Agora, quem estuda mesmo, na hora da prova vai com certeza se dar bem. E essas dicas pequenininhas de qualquer matéria são muito importantes, porque na hora da prova são esses detalhes que fazem toda a diferença. E pessoal aí, boa preparação, estude bastante e uma dica bem legal, tenha muita serenidade para fazer a preparação e a prova. Tem que ir com muita paciência e muita tranquilidade. Muitas vezes o estado emocional prejudica na hora da prova. Então tem que realmente fazer um trabalho de programação mental para pensar assim, na hora da prova tem que permanecer tranquilo, sereno, porque isso também ajuda bastante. Mas o pessoal aí vai realmente, quem se prepara se dá bem sempre em qualquer prova que ele faça. Valeu, pessoal, até o próximo Alô Concurseiro. Prepare-se para concurso público com quem é líder em aprovação. E o melhor, você estuda na hora que quiser e onde quiser. alfaconcursos.com.br. Garanta o seu futuro. Acesse e tenha a melhor equipe para concursos à sua disposição.